Bom, então esse texto aqui que eu quero passar para os irmãos é é mais uma desconstrução, né, das coisas erradas que nós vemos apresentar aí. E eu tinha falado com os irmãos que eu ia tratar desse assunto com os irmãos no decorrer do curso e chega um momento em que não tem como, tem que se falar sobre isto, que é as pregações erradas, equivocadas, né, que a gente vê citadas por aí, né, inventadas mesmo. Cada tipo de conversa fiada que não dá para a pessoa engolir de jeito nenhum. Por quê? Porque é antibíblico. Né? Não é só irracional, a pessoa não está só errando. Não, não é. Algumas são falta de interesse. Né? Algumas são falta de interesse. Outras são relaxamento espiritual. E outras é realmente as pessoas estão fazendo de patifaria, de brincadeira mesmo. As coisas estão levadas a facão, as coisas hoje relacionadas à pregação do evangelho, muita gente está levando as coisas no bambo, como dizia meu pai, levando, empurrando mesmo. E eu vou citar aqui algumas pregações antibíblicas erradíssimas que muita gente aprendeu durante a vida toda. E talvez, quem sabe, né? Alguns dos irmãos aí despertem para não fazer mais isso, não usar mais isto, né? Não pregar mais sobre isso, ou talvez os irmãos não pregassem sobre isso, mas a minha obrigação aqui, né, como facilitador, né, que hoje usam-se essas palavras, né? Facilitador do estudo, que é o professor. Minha obrigação é ensinar vocês corretamente, não deixar vocês caírem nesse marasmo, nessa brincadeira, nessa piada. E mesmo que isso venha fazer, no, no, num sentido menor da palavra, mas venha me prejudicar. Porque muita gente, quando começa a fazer o curso, que elas percebem que estão erradas, sabe o que é que elas fazem? Elas inventam a desculpa e saem do curso. Por quê? Porque querem viver uma vida errada, uma vida de engano. E quando você está na igreja, que você conhece a verdade, conhece a palavra, e você, que é homem de Deus, mulher de Deus, quando você se levanta e você cita, de repente a pessoa está lá ensinando ou pregando, e normalmente ensinando alguma coisa, ou a escola bíblica, ou culto de doutrina, sei lá. E ele abre uma brecha para você falar. Aí se você fala corretamente, não, aí você está querendo ser melhor. Que você não pode ser melhor do que ninguém, você só pode viver uma vida errada. Você não pode acertar. Né? Se você acerta, se você é correto na Bíblia, você conhece a palavra de Deus, você é santarrão, você é melhor do que os outros. Não tá me dizendo nada. Eu quero ser santarrão mesmo, porque a Bíblia me diz que se eu não for santo, eu não vou chegar no céu. E se eu for para estudar, para ser igual a qualquer um que não tem conhecimento da Bíblia, então que tipo de estudo eu estou fazendo? Se um doutor conhece a mesma coisa que o enfermeiro, então qual a diferença do doutor para o enfermeiro? Se o enfermeiro conhece a mesma coisa que o técnico em enfermagem, qual a diferença então do técnico de enfermagem para o enfermeiro e para o médico? Se o maqueiro que carrega a pessoa doente, que entrega o técnico de enfermagem, que entrega o enfermeiro para entregar o médico, conhece a mesma coisa que o médico, então não precisa de médico. E
1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz que Deus deu na igreja uns para pastores, evangelistas, bispos, apóstolos e tal, doutores. Por que será que tem que ter doutores no meio de pastores? Por que tem que ter o dom da ciência, que é o do conhecimento, no meio de líderes? Mas todos não são líderes, não deveriam conhecer, mas nem sempre conhecem. E precisa ter ali os doutores, os que examinam a Bíblia, os que correm atrás do conhecimento, porque cada uma pessoa Deus usa numa área. Então o professor não é o seu inimigo. E não diz a Bíblia, em 1 Coríntios 12, que é a igreja dada ao o evangelista, não. Deus é quem dá àquela pessoa, àquela igreja. Em Jeremias capítulo 1, Deus disse: eu lhe dei as nações por profeta. Você é profeta das nações, elas têm que receber você como profeta. Não é a nação que é feita para ele, é ele feito para aquela nação. Não é a igreja feita para o pastor, o pastor foi feito para aquela igreja, para aquele momento, para aquela hora. Não é o doutor, não é a igreja que é feita para o doutor da Bíblia, não. É o doutor que Deus o separou, o ensinou para aquela igreja. Então você vai encontrar muito isto. Por você aprender a palavra corretamente, você vai encontrar pessoas que lhe desmotivam, que não fazem caso de você, que não querem que você siga o caminho da verdade, que você só pode conhecer o que eles conhecem, só pode saber o que eles sabem. E você sabe o que é isso? Isso é a atitude de fariseu. Fariseu é quem vive fugindo da verdade. O crente de verdade, ele ama a correção. Ele ama voltar para o caminho. Ele ama aprender sobre Cristo. E quando ele é repreendido pelo próprio Senhor, ele sabe que Jesus disse que repreende e disciplina todos quanto amam. Mas se você engole tudo, e se a pessoa lhe conta uma coisa errada e você engole, meu irmão, então tá todo mundo na mentira? Quando é que a verdade vai aparecer aí? Então o primeiro texto que eu quero deixar para os irmãos aqui, ficarem atentos, é Jó capítulo 41. E a palavra fúnebre, palavra de defunto, a palavra mentirosa é esta: na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. É tema de música, de hino, de congresso, do Diogo A4, mas não é bíblico. Tá certo? Então, antes de você for pregar qualquer coisa ou citar qualquer coisa da Bíblia, você tem que entender que a palavra de Deus, ela não é brincadeira. Você precisa conhecer o texto para depois você falar dele, irmão. Como é que você vai ensinar um caminho para alguém que não conhece? Jó 41. Jó capítulo 41. Certo? Está escrito aonde? Em Jó capítulo 41. Esta é a primeira pancada, viu? Vamos lá. Versículo a seguir de Jó 41. Poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furará sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falarás? Fará ele concerto contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a tua pele de ganchos, ou a cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, e lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás.
Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há. Ninguém. Mas ninguém é ninguém. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Isto o Leviatã falando. Quem primeiro me deu para que haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso Deus falando com Jó. Não me calarei a respeito dos meus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobrirá a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma flechada, com um selo apertado. Cada uma das suas escamas é fechada com um selo apertado, lacrado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa entre eles. Isso falando das escamas, das costas do bicho. Em algumas traduções aí vai estar escrito bimonte, né? Bemonte, que eu não sei que animal é esse, né? Parecido com um rinoceronte. Isso ele falando. Isso algumas traduções bíblicas aí. Olha que situação. Isso aqui Deus está falando de um monstro marinho que existiu na época, né? Você vê aí registro aí de animais pré-históricos, supostamente pré-históricos, em que até hoje estão descobrindo aí monstros muito grandiosos, né? Isso mais parece um dinossauro, né? Aquático, alguma coisa desse tipo. Veja, e eles traduziram aí como crocodilo. Tem uma Bíblia traduzida como um crocodilo. Agora, se crocodilo ele solta fogo pela venta, olha que situação, né? Aí diz, versículo 17 de Jó 41, umas a outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar, são as escamas das costas dele. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem o quê? Tochas, faíscas de fogo saltam dela. Tem algum crocodilo que solta fogo pela boca? Isso mais parece um dragão. Tem algum crocodilo ou tem algum rinoceronte que lança faísca da boca dele? Nem nos livros de ficção, né? Nem nos filmes de ficção. Aí, versículo 20. Olha que situação. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. Deus está falando dele próprio? Não. Ele está descrevendo um bicho que ele criou, que está no meio do mar, que Jó tem consciência. O livro de Jó é o livro mais antigo do mundo. É o primeiro livro de Moisés, é o livro de Jó. Tá certo? Você não sabia, fique sabendo. Antes do livro do Gênesis vem o livro de Jó. É um tempo aqui, mais ou menos na época de Abrão, ou antes de Abrão, né? Você percebe aí que é o dos caldeus, é uma cidade, tem telhado, tem casa. Então, é por esse lado, é por esse tempo aí, né? Pós-diluviano, depois do dilúvio, aquela coisa toda. Você vê a presença do diabo, aparece, conversa com Deus, há um tribunal lá em cima, ele ainda tem acesso. É uma situação grandiosa, mas Deus não está falando dele, Deus está falando sobre um bicho que ele tem escondido no meio do mar, em que todo mundo tem medo. E aí no versículo 20 diz, do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente. Do seu nariz, olha o pronome possessivo, seu, demonstrativo seu, dele, não é meu. Versículo 21. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. Agora preste atenção naquilo que eu disse no início, da obra de engano, da conversa fiada do povo.
no seu pescoço pousa a força. Perante ele, a tristeza salta de prazer. Tem a ver o que aqui com a presença de Deus, irmão? O que é que tem a ver aqui com a presença de Deus? A presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Por acaso Deus é considerado como um dragão? Como um demônio cuspidor de fogo? Como um bicho que amedronta? Como uma criatura feita para destruir? Por acaso Deus está falando dele mesmo aqui? Não está, irmão. E eu já vi muita gente falar isso. Se alegre. Nessa noite, você que chegou na igreja aqui triste, dê glória a Deus, porque na presença dele, até a tristeza salta da alegria. E ainda fala com empáfia, como se conhecesse a palavra. Nunca leu na Bíblia, nunca leu o livro de Jó, nem o primeiro capítulo. O povo só conhece de Jó o capítulo 2, capítulo 1 e 2, quando fala do diabo, da destruição. E Jó 19... Jó 14, que é sobre a árvore, né? Jó 42, 2, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nem sabe quem disse aquilo ali. Tá certo? Então, observe que as pessoas estão falando coisa que não sabe. Ainda usam o nome de Deus em vão, irmão. Ainda atribui ao nome de Deus. Agora veja, esse daqui é um escândalo mundial, porque é um negócio tão tenebroso que eu já vi pessoas, até de outros países, repetindo essa lástima aqui. Mas, se os irmãos observarem, não é só esta besteira, não. Tem muitas besteiras. Vou citar outra aqui. Olhe, Jeremias capítulo 17. Quem nunca ouviu dizer aquela frase, maldito o homem que confia no outro? No outro quem, cara pálida? No outro quem, meu irmão? Em nome de Jesus. Como é que você vai amar alguém sem confiar na pessoa? Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja, observe o que Deus está falando. Sou eu quem conheço todos os homens, né? Sou eu quem conheço e eu que provo, eu que ensino, né? Aí veja só. No versículo de número 7, versículo 5, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Me diga, o que é que tem a ver aqui? Maldito o homem que confia no outro. Não tem nada a ver, irmão. O que está escrito aqui é maldito o homem que confia no homem. Tem que aprender no homem quem? Em si próprio. Ou deixar de confiar em Deus, que é viver para Deus, para viver em prol do homem. E fazer a sua própria força, o seu braço, a sua carne. Fazer a carne, o seu braço. Fazer os pecados do seu corpo, a sua fortaleza. E se aparta o coração do Senhor. Lógico, uma pessoa que fez a carne como fortaleza se apartou do Senhor. É isto que os irmãos têm que começar a aprender, certo? Então fique com essa pincelada aqui. E em breve a gente volta com mais algumas pancadas aí, para que os irmãos possam estar ficando atentos. E ensinar os outros também, né? Esse aqui eu vou compartilhar, esse daqui eu vou deixar livre para que vocês possam compartilhar
e ensinar os irmãos também, né? E chamar alguém para fazer o curso conosco, em nome de Jesus.